Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar um pouco desse livro aqui, As Últimas Notícias do Sapiens, da Silvana Condemi, que publicado pela editora Vestígio em 2019. Ela também publicou um livro que é sobre o Neandertal, nosso irmão. Tá? Bom, é um livro que ela vai estar trazendo sobre alguns pontos sobre evolução, né? Evolução humana. Eu vou destacar alguns aspectos aqui, tá? Então, sobre a origem desse sapiens, né? Ela coloca que a maioria dos primatas vive nos trópicos e é adaptada à vida arborícola, o que sugere que os remotíssimos ancestrais dos humanos, os macacos hominoides, viviam entre os trópicos, no seio das florestas onde as árvores eram altas e os frutos abundantes. Ora, a maior parte dos macacos hominoides atuais vive na África, o que aponta uma origem africana do gênero humano. Tá? Então, a gente fazendo uma, uma distinção, né, na família dos hominídeos, né, aos 9 milhões e meio, você tinha ali chimpanzés, o que seria os ancestrais de chimpanzés, bonobos, sapiens, gorilas e orangotangos, eram todos da mesma família aqui, aos 9 a 13 milhões de anos. Quando foi mais ou menos aí por volta de 6 milhões de anos, o sapiens se separou dessa árvore genealógica aí e os chimpanzés e bonobos foram para outro grupo. Tá? Então, chimpanzés e homens, eles têm um ancestral em comum de 6 milhões de anos em diante. Antes disso, já estão separados. Já não há como separar, juntar chimpanzé com sapiens. Tá? Então, esse elo perdido aí seria por volta de 6 milhões. Então, quando a gente fala nos australopitecos, né, já estamos ali na linhagem que vai debandar ali no sapiens. Né? Estamos nesse lado aí. O australopithecus não vai nunca gerar um chimpanzé, entendeu? Já tá bem separado. Uma característica que ela fala, né? Essa característica do bipedismo, né? Aí ela mostra aqui, não sei se vai dar para ver. Não vai dar para ver, não. Essa figura aqui, você pode ver aqui que no homem, a coluna vertebral, ela entra aqui bem no centro aqui, desse osso aqui, tá? Da coluna. Num gorila, nós temos aqui, ó, fica bem na ponta. Então, o fato dessa coluna vertebral, ela está centralizada aqui mais no centro, é que permitiu um centro de gravidade que permitisse você ser bípede. Então, você olhando esse osso, você consegue saber se um animal é bípede ou se ele anda como um gorila, com 4 patas. Tá? Outra diferenciação também é o chamado o pé. Né? O pé humano, né? Você tem um dedão do pé, tá junto com os outros 4 dedos. No orangotango, o dedão ele é bem afastado dos outros 4 dedos. É outro ponto bastante característico. É o polegar do pé chamado hallux. Tá? Seria essas características aí morfológicas. Tá? Então, Australopithecus, que já vai ter assim, uma forma mais... já está caminhando em direção ao sapiens, ainda não é o sapiens. O sapiens ele acontece ali por volta de 200 mil anos atrás. Ela fala de um machado ali no Marrocos de 300 mil e que cada vez mais parece que já está convergindo que aquilo ali realmente é um sapiens, que leva então o Homo sapiens para 300 mil ainda na África. Essa descoberta do Marrocos, ela dá a entender muito mais uma questão de
a origem do sábio seria multirregional, mas ainda dentro da África. Então, o Australopithecus, ele está uma forma muito mais parecida com o macaco, né? Ele está ali por volta de 2,5 milhões, 3 milhões de anos. Essas formas mais primitivas de Australopithecus afarensis e outras espécies, tá? Esses Australopithecus, eles já tinham o andar bípede. Um esqueleto mais antigo que a gente tem é da Lucy. A Lucy é um Australopithecus afarensis e ela tem um andar bípede, ao que tudo indica. Outro exemplo são as pegadas encontradas aqui em Laetoli, que são pegadas. Você vê que tem um pezão grande e um pezão pequenininho. Provavelmente era um pai com um filho ali caminhando. E pelo formato do pé, você já percebe que o pé desse Australopithecus aqui, ele é parecido com um pé moderno, porque o dedão ele já está junto com os dedinhos. Você vê nitidamente aqui no formato da pegada. E essas pegadas aqui, elas são de 4 milhões de anos, olha só. Elas já são pegadas de 4 milhões de anos. Na verdade, 3,8 milhões de anos. Laetoli é o que viria a se tornar o Quênia. Uma outra achado também bastante curioso que ela revela, aqui na página 32, que é a questão dos ferramentas, né? Ferramentas a gente sempre tinha associado com o Homo habilis, né? Que está lá pelos seus 2 milhões de anos. Mas foram encontradas aqui no Quênia também, há 3,3 milhões de anos atrás, ou seja, estamos dentro do Australopithecus afarensis ainda, não é Homo habilis, né? E que foi encontrado aqui em Lomec 3, que foram encontradas ali pedras talhadas dessa época, 3,3 milhões de anos. O que sugere que o Australopithecus ele já era capaz de montar ferramentas. Tá? Então, isso meio que redefiniu um pouco mais para trás do que se imaginava. Imaginava que o homem estava montando ferramentas um pouco mais à frente, né? E aqui, essa descoberta aqui já coloca isso para o período mais anterior. É interessante como tem pesquisa, aqui ela não fala disso, mas tem pesquisas que tratam, aqui no Brasil, inclusive, do macaco prego, que ele é capaz de fazer algum tipo de ferramenta batendo pedras, né? Então, está alinhado com isso, né? Ou seja, não precisa ser exatamente uma linhagem mais próxima dos macacos, também seria capaz de fazer isso. Outra questão, ela fala da sociabilidade, ela vai tratar de que a sociabilidade ela vai estar caracterizada principalmente a questão dos bandos, né? Ou seja, esses grupos começam a se reunir em bandos, 6, 7, 10 pessoas, né? Que se juntam para fazer suas caçadas. E em um determinado momento, esses indivíduos, né? Eles gastam um tempo para chamar o que chama higiene social, que é um catapiolho do outro, que é uma prática que você vê nos macacos hoje. Então, essa prática de você reservar um tempo, estima-se aí que, no caso dos chimpanzés, 16% do tempo deles, eles gastam fazendo isso. Isso aproxima o grupo entre si, cria um vínculo social entre eles. Então, essa tarefa social é feita pelos chimpanzés. À medida que esses grupos vão ficando maiores, 20, 40, 50 pessoas, você, para continuar com essa prática, você vai começando a não ter tempo para fazer, porque é muita gente. Né? Antes você tinha que catar piolho de 3 ou 4. Agora você tem que catar piolho de 20, 40. Então, o tempo gasto, no caso do Australopithecus, já subiu para 20%,
e no caso do Neandertal para 45%, ou seja, metade do teu tempo tu está catando piolho. E a caçada? Quem é que vai caçar? Então, dá para ver que existe um fator aí evolutivo aí, ou seja, não dá para ter grupos muito grandes. Então, o elemento que foi substituir essa higiene social seria a fala. Com a fala você consegue criar esse vínculo social, essa cola social, tá? E já não se gasta tanto tempo, como seria no caso dos piolhos, catar piolho um do outro. Então essa é uma evolução social que ela coloca, tá? A questão do êxodo, né? Ela traça mais ou menos aí por volta de 2 milhões de anos, teria um primeiro êxodo de Homo sapiens. No caso não é Homo sapiens, seria Homo erectus, né? Saindo da África, tá? E teve outras migrações também. Migrações com 500 mil anos e com 200 mil. 200 mil já seria Homo sapiens, saindo. Então, o berço da humanidade, Homo erectus, surgiu na África. Homo sapiens surgiu na África e depois migrou, tá? Essa migração foi importante também, essa questão do domínio do fogo. O domínio do fogo, você tem em Gesher Benot Yaakov, em Israel, fogueiras que datam 790 mil anos. E ali também, na República Tcheca, 700 mil, na França, 450, na China, 420 mil. Tá? Na Europa, o ancestral comum do Neandertal e do Sapiens, que é o Homo heidelbergensis, ele chegou ali na Europa em 600 mil a.C. e está associado com a chegada do controle do fogo também. Então parece que ele trouxe essa tecnologia para lá. Então essa questão do fogo ela vai ser fundamental porque ela vai permitir cozinhar alimentos e à medida que você cozinha os alimentos, você aumenta em muito a eficiência energética desses alimentos. E o resultado disso, da descoberta do fogo, né, é que os cérebros humanos eles começam a aumentar bastante. Então, o Homo erectus, que tinha um cérebro de 850 a 1100 centímetros cúbicos, com heidelbergensis, que é quando vai ter esse salto, né, já vai de 1000 a 1300. O Neandertal de 1500 a 1750. E o Sapiens de 1100 a 1650. Para você ver como é que o Neandertal tem um cérebro maior que o do Homo sapiens. Tá? Maior. Então, em termos de capacidade cerebral. Isso dá esse salto especialmente com o heidelbergensis. E isso está ligado com 600 mil anos, que está mais ou menos ligado com a descoberta do fogo e depois, posteriormente, do cozimento de alimentos. Tá? Um outro achado que chama atenção é o do Miguelon. Miguelon, na Espanha. É um fóssil de heidelbergensis de 500 mil anos, nessa época, descoberto em cima de los Huesos, em Burgos, na Espanha. O que tem de curioso nesse fóssil é que um dos ossos está quebrado e, apesar dessa grave patologia óssea dele, que praticamente impedia ele de caçar, ele ainda sobreviveu até a idade adulta. Tá? Então, sugere que o grupo dele cuidou dele. Então, essa é uma primeira evidência desse cuidado, né? Dessa solidariedade do grupo com um dos membros. Né? Ela vai criticar o Yuval Harari. Né? O Yuval Harari não é especialista, ele se mete a falar nisso aí, mas ele não é especialista nessa área de evolução humana, mas ele fala um pouco sobre isso. Ela vai criticar esse conceito de revolução cognitiva que o Harari traz, segundo, na ideia de algo súbito, né? A chegada do Sapiens deu uma revolução cognitiva como algo súbito.
biologicamente. Então, o Harari atribui a uma evolução biológica que permitiu esse salto cognitivo. Ela é contra essas explicações biológicas. Para ela, esse salto significativo que a humanidade experimentou tecnologicamente, né? Ela reconhece isso, mas ela atribui isso a uma característica cultural do que propriamente biológica. Então, ela acredita que isso estaria sendo uma das características culturais. E dentre esses fatores culturais, ela aponta a divisão de tarefas entre homens e mulheres. Essa divisão de tarefas entre homens e mulheres, ela pode ter sido responsável por esse grande salto de qualidade. Aí ela chama paradoxal isso, né? Hoje estão criticando essa divisão de tarefas, possivelmente no passado foi um elemento evolutivo muito importante, tá? Então é isso. Muito obrigado, então.